personagem da aula de hoje nasceu no dia 2 de dezembro de 1821. Ele tinha 7 irmãos, mas não tinha contato com essa galera, não. Ele acordava às 7 da manhã e se deitava às 10 da noite. E tinha apenas 2 horas de descanso por dia. Passava muito tempo do seu dia lendo. Ele era astrônomo. Seu nome era Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. De quem nós estamos falando hoje? De Vossa Majestade Dom Pedro II. Seja bem-vindo a mais um vídeo e na aula de hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, dando continuidade àquela primeira aula onde nós falamos sobre o primeiro reinado e o período regencial. Nós terminamos aquele vídeo falando que o Brasil estava passando por um processo de rebeliões e de revoltas porque a elite, brasileira não estava aceitando mais aquele governo regencial, Como vocês puderam ver, eles clamavam, sobretudo, pela entrada de Dom Pedro II no governo. Só que Dom Pedro II, nessa época, quando foi colocado pelo pai para ser imperador do Brasil, tinha 5 anos de idade, meus amigos. Nessa época aqui, como vocês podem ver pela imagem, ele tá muito mais ocupado tentando aprender a tocar o tamborzinho dele do que governar um país. E foi por isso que o Brasil passou pelo período que nós chamamos naquele vídeo anterior de período regencial. Foi um momento onde Dom Pedro II crescia em estatura, em sabedoria e era preparado para governar o país. Mas nós vimos também que o período regencial terminou com um golpe, E vocês vão perceber que a história do Brasil, de um modo geral, é marcada por vários golpes. Isso vai ficar muito mais marcante quando nós formos falar sobre o período republicano, mas nesse momento aqui nós já temos algumas manifestações de golpe. E 10 anos depois estava Dom Pedro II com 15 anos de idade e ele vai ser colocado no poder através do golpe da maioridade. Existem alguns relatos, inclusive, onde ele diz o seguinte: já que esse povo quer que eu governe, me bota logo desse negócio, me bota logo para governar esse país. E é o que nós vamos observar que é o que de fato aconteceu, Ele foi condecorado rei, foi coroado, como vocês podem ver, por uma celebração religiosa, onde os reis são coroados, Até porque a monarquia portuguesa, e ele é descendente da família real portuguesa, é uma família extremamente católica, Então, as celebrações de coroação do rei também eram com a presença religiosa. Mas vocês vão perceber ao longo dessa aula que Dom Pedro II, ele era um pouco mais esclarecido, vamos dizer assim, do que o seu pai. Ele era um indivíduo muito religioso, mas ele também era maçônico, para vocês terem uma ideia, E aí Dom Pedro começa a governar esse país nesse período do segundo reinado.
É interessante observar também que esse é o maior momento da história do Brasil no período imperial, né? Ele começa em 1840, né? E vai até 1889 com a proclamação da República. Então observem que é um período muito, muito longo. Dom Pedro II governou o Brasil por 45 anos. Esse Dom Pedro que foi coroado aqui é esse mesmo Dom Pedro aqui, gente. Esse mesmo senhorzinho aqui, né? Então observem que a história política do período imperial brasileiro é muito importante para nós entendermos as transformações políticas que vão ocorrer aqui, mas é também uma forma de entender a própria história e a memória da vida de Dom Pedro II, porque ele passou muito mais tempo sendo rei do que sendo pessoa, né? E vocês vão entender o que eu tô querendo dizer agora. Ele viveu até os 66 anos de idade. Ele passou mais tempo governando um país do que cuidando da sua própria vida. Ele, por exemplo, era um indivíduo que se parecia muito com a mãe no sentido dos estudos. Era um homem muito estudioso, era muito ligado à ciência, gostava muito de estudar. Ele passava 10 horas do dia dele lendo, para vocês terem uma ideia. Falava mais de 5 línguas fluentemente. Mas no que se refere à governabilidade, ele se parecia muito com o pai. Ele queria tudo para ontem, ele não gostava de esperar e ele não gostava também de bajuladores. Eu acredito que muita gente do Brasil do século XXI ia sofrer na mão de Dom Pedro II, porque ele não gostava de ninguém bajulando ele. Ele era um homem muito prático. Para vocês terem uma ideia, um momento do governo dele, ele começou a fazer viagens para alguns lugares fora do Brasil, né? Ele também viajou muito o Brasil, ele era um homem que conhecia muito da fauna e da flora brasileira, e ele ia em loco, ele visitava os lugares para conhecer isso. Mas ele também viajou para os Estados Unidos, ele viajava muito para a Europa, né? Gostava muito de ir para a Europa, e em uma dessas viagens ele foi para a Rússia. E ele foi convidado a conhecer um mosteiro lá de umas freiras, e o convite estava marcado para 7 horas da manhã. Pois Dom Pedro II chegou no convento às 6 da manhã, porque ele não é obrigado a esperar as freiras acordar e fazer tudo para ele, não. Ele chegou 1 hora antes e já queria que tudo tivesse pronto. Imaginem, eu fico imaginando a correria dentro de um mosteiro, dentro de um convento desse, para poder receber esse rei que não tinha muita paciência para esperar as coisas acontecerem. Mas vamos falar de assunto que realmente importa no sentido da nossa provinha, do nosso Enem, da prova da sua escola, da sua apresentação de trabalho, seja para o que for que você vai usar esse vídeo. Então vamos lá. Quais são os principais aspectos políticos que vão surgir e ser marcantes nesse momento do governo do Segundo Reinado? Primeiro, nós vamos ter a consolidação do território nacional, né? Se é um período imperial, e nós passamos agora mesmo ali, né, pela Guerra da Cisplatina, que eu falei no vídeo anterior, agora vai ocorrer outra guerra, né? Uma guerra muito importante, inclusive, que foi a Guerra do Paraguai. Ela está descrita como uma das 5 guerras mais violentas e marcantes da história da humanidade, para vocês terem uma ideia, né? É um momento também que vai ocorrer no Brasil o avanço da tecnologia. O Brasil era uma nação essencialmente rural nesse momento ainda. Mas depois da consolidação da economia pela exploração e exportação do café, nós vamos passar por um processo de avanço tecnológico também, que foi o surgimento e a criação das ferrovias no Brasil. É claro que a gente sabe que elas não foram no país todo. Inclusive, uma crítica, né, que a gente faz até hoje, quando se trata, né, de redes multimodais, estabelecendo aí uma interdisciplinaridade com a geografia, é que até hoje o nosso escoamento de produção é muito derivado exclusivamente às rodovias, né?
E a gente sabe que em outros lugares do mundo, nesse momento do século XIX, as ferrovias já estão cortando de uma ponta a outra. E o Brasil ainda está passando pelo início desse avanço tecnológico e ele foi setorizado, né? Nós também vamos ter a gradativa substituição da mão de obra escrava. A partir de 1850, a escravidão vem sendo abolida gradativamente no Brasil. Um detalhe também que eu descobri estudando, né, fazendo o roteiro desse vídeo que vocês estão assistindo aí hoje, é que tanto Dom Pedro II quanto a sua filha, né, a princesa Isabel, eles eram indivíduos abolicionistas. Só que eles não podiam se declarar abolicionistas devido os indivíduos que apoiavam o governo deles, né? Que a gente tem que lembrar que a monarquia no Brasil, ela é apoiada por algumas colunas. O exército, a igreja e a oligarquia. É isso que sustenta o governo imperial no Brasil. São esses setores. Observem que nós estamos nos referindo a setores da elite, pessoas de destaque na sociedade brasileira. O exército nesse momento vai se consolidar, ele vai surgir nesse momento, né? Se a Guarda Nacional surgiu lá no primeiro reinado, aqui no segundo reinado nós vamos ter de fato a criação do serviço militar brasileiro, né? E aqui sim a gente vai ter a origem daquilo que a gente chama de coronelismo muito mais enraizado e forte, tá bom? E como eu já destaquei, é um momento que também vai ocorrer a Guerra do Paraguai. Ok, então, a primeira coisa que vai acontecer quando Dom Pedro II entra no poder é a pacificação. Pacificação de quê, professor? Daquelas revoltas que estavam ocorrendo por todo o Brasil para que o imperador assumisse de fato a sua posição, né? E também algumas revoltas que ocorreram em razão dos interesses de outros setores da sociedade, né? Mas vai ocorrer um momento de pacificação então, ou seja, vai ocorrer o controle das revoltas separatistas que estavam ocorrendo pelo país, e a ideia era de que com o imperador coroado, né, houvesse a estabilidade política, e isso de fato aconteceu. Foi criado o Ministério da Conciliação. Como eu disse para vocês, o Brasil basicamente tinha 3 lados políticos, né? Os restauradores, os conservadores e os liberais. Esses restauradores vamos dizer que eles se juntaram com esses conservadores aqui, porque os conservadores acabaram tendo mais força de voz do que os restauradores, que ainda queriam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Só que no dia 24 de setembro de 1834, Dom Pedro I faleceu, né? Ou seja, o filho dele, quando foi coroado, já estava sem o pai, né? E então esse partido restaurador perde a força. Nós temos 2 elos políticos no Brasil, então, que se fortificaram nesse momento. Os conservadores e os liberais. Só que a gente não pode esquecer que tanto conservadores quanto liberais são indivíduos que têm pensamentos políticos de direita. Os liberais, como o próprio nome diz, é um grupo da direita que é mais moderado, que não é tão rebelde nos seus pensamentos e nas suas ações. Já os conservadores não, eles queriam que a estrutura social, política, econômica do Brasil se mantivesse assim como estava no governo de Dom Pedro I, que o regime escravocrata permanecesse, né, que a economia do Brasil continuasse agrária como era nos tempos anteriores. Já o lado liberal, eles tinham posicionamentos parecidos com os conservadores, só que eles também defendiam o fim da escravidão, a reorganização da distribuição de terra no sentido do respeito à propriedade privada, afinal de contas todos eles eram membros da oligarquia local, né, ou seja, da elite rural.
e eles também defendiam uma maior participação política de suas classes no poder. Então vai ser criado o Ministério da Conciliação, que foram cargos públicos destinados tanto aos liberais quanto aos conservadores, que eram vistos como, a população dizia na época, como farinha do mesmo saco, né? Tinha até o ditado, não há nada mais liberal que um conservador no poder. Ou o contrário, nada mais conservador do que um liberal no poder. E tem aquela clássica imagem do carrossel de Dom Pedro II, né? Aonde vocês vão ver numa imagem aqui embaixo, aonde Dom Pedro II é o eixo e os cavalinhos desse carrossel são representados pelo Partido Conservador e pelo Partido Liberal. Essa imagem já foi cobrada no Enem, se eu não me engano, 3 vezes. Então vale muito a pena ter isso em mente. O que a gente tem aqui? O Ministério da Conciliação vai ser criado para que houvesse um equilíbrio nos interesses entre conservadores e liberais. Inicialmente, o Partido Liberal vai ser beneficiado. Por quê? Porque foi o Partido Liberal que apoiou o golpe da maioridade, ou seja, para que Dom Pedro II assumisse o poder. Nesse momento da história do Brasil, nós temos disputas políticas que são muito nocivas, né? As eleições nesse período são chamadas de eleições do cacete, para vocês terem uma ideia. Por que recebeu esse nome? Gente, urnas eleitorais eram roubadas, cédulas eleitorais eram falsificadas, é aqui que começa o voto de cabresto, é aqui que também começa uma prática que era conhecida como bico de pena, que também já foi cobrada pelo Enem, que é aquela clássica imagem do defunto saindo do caixão e a pessoa perguntando para ele, defunto, aonde você está indo? E ele respondendo, estou indo votar. Ou seja, na hora de contar os votos, tinha voto lá de gente que morreu. Mas como esse voto era justificado, professor? A pessoa estava morta. A família dizia que aquele indivíduo tinha deixado assinado em seu testamento que nas próximas eleições ele queria votar no fulano de tal. Imaginem essa situação. Então nós temos aí eleições muito tumultuadas nesse momento. E para resolver essa conciliação entre conservadores e liberais, o Dom Pedro II vai reforçar ainda mais o Ministério da Conciliação, colocando indivíduos para averiguar essas eleições, colocando membros do Império para fiscalizar as eleições, para levar as urnas eleitorais aos mais variados locais para onde elas iam, né? E questões desse tipo. Outra grande questão política que caracteriza o governo de Dom Pedro II é o chamado parlamentarismo às avessas, né? Você já deve ter visto isso no seu livro, esse termo. Por quê? Porque o governo de Dom Pedro II, ele vai funcionar no modelo parlamentar inglês. Só que como funciona o modelo parlamentar inglês? O rei reina, mas não governa. Ou seja, existe o rei que vai mediar as situações do reino e existe o primeiro-ministro que vai mediar e solucionar as questões políticas do país. Só que no Brasil, o Brasil é um país diferenciado, né, meus amigos? Nosso queridão aqui, ó, tanto governava quanto reinava, né? Afinal de contas, lembra que eu disse lá no vídeo do primeiro reinado que a Constituição permaneceu, a Constituição de 1824 permanece até o final do período imperial. E o que isso significa? Que o poder moderador ainda estava existindo. Só que Dom Pedro II, e eu não vou, assim, eu não quero que vocês entendam que eu tô passando pano para ele não, tá, gente? Mas só que Dom Pedro II não era tão centralizador como seu pai. Como eu disse para vocês mais no início, ele era um homem que estudava muito, que lia muito. Então ele procurava entender os lados da discussão para tomar as suas decisões. Ele era muito mais reflexivo.
apesar de ser um indivíduo que não gostava de esperar as pessoas para poder fazer as suas decisões, mas era um indivíduo que refletia muito para tomar qualquer decisão. Nesse modelo de governo brasileiro, ele tanto reina quanto governa. O primeiro-ministro continua sendo indicado pelo imperador, que é uma característica centralizadora, né? Como eu disse, ele não era tão centralizador quanto foi o seu pai. Mas isso não significa que ele não era totalmente centralizador. E o parlamento continua sendo eleito pelos votos. E aí a gente entra nas questões econômicas, né, meus amores? Porque se a política de um país vai bem, a economia dele também está bem. Mas se a política de um país está em colapso, a política dele também está, né? Fica a dica para quem está pagando R$30 o pacote de arroz aprender a votar. Então, gente, até 1830 o Brasil estava com um problema econômico, sim. Porque ele estava exportando pouco e comprando muito. E quem era o nosso principal fornecedor? A Inglaterra. Desde que a Inglaterra ajudou no translado da corte portuguesa para o Brasil, ela tinha benefícios econômicos, né? Lembram-se lá da abertura dos portos? Pois é, que foi assinada por Dom João, avô de Dom Pedro II. A Inglaterra ainda hoje se beneficiava por isso. E por esse benefício que ela tinha, ela também conseguia pressionar o governo brasileiro, conseguia pressionar a Dom Pedro II a tomar algumas decisões políticas, tá? E aí, nesse momento, os Estados Unidos estão passando pela Guerra de Secessão, que é aquela guerra que você já deve ter ouvido falar, que foi entre a região norte contra a região sul, depois da independência que ocorre lá. Mas, professor, por que você está falando dos Estados Unidos se a aula é sobre o Segundo Reinado? Então, os Estados Unidos estão passando pela Guerra de Secessão e ele deixa de comprar da Inglaterra para comprar do Brasil. Por que os Estados Unidos parou de comprar da Inglaterra? Porque os estados do Sul vão ver o apoio da Inglaterra aos estados do Norte e não vão gostar nem um pouco disso. Por isso, eles deixam de comprar, né, produtos da Inglaterra para comprar do Brasil. Qual produto, sobretudo? Algodão. Não se esqueça que na região nordeste do Brasil, assim como nós tivemos no período colonial a formação dos engenhos de açúcar, nós também vamos ter aí o plantio do algodão, que imperou por muito tempo nessa região, sobretudo na Bahia, na Paraíba, no Pernambuco, tá? Só que no Pernambuco vai predominar mais os engenhos de açúcar, desde o período colonial. Mas o Brasil passa a ser fornecedor dos Estados Unidos. E aí o endividamento começa a crescer ainda mais. Por quê? Só que mesmo o Brasil vendendo algodão para os Estados Unidos, a quantidade de produto que ele vendia era menor do que a quantidade de produto que ele comprava. Então, havia um déficit econômico. E é nesse momento que aparece aquilo que vai dar o destaque econômico para o Brasil, que foi o café. A partir de 1831, o café passa a ser o carro-chefe da economia brasileira. A partir de 1840, inicia aquilo que a gente chama de ciclo do café, tá bom? Por que o Brasil conseguiu se tornar um grande produtor de café? Primeiro, porque o nosso clima é muito favorável ao plantio do café. Nós estamos num país que tem clima tropical e subtropical, ou seja, um clima temperado, e por causa também do relevo dos lugares aonde ele foi cultivado, né? Quais são os grandes produtores de café no Brasil, né? Nesse início? São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Se você observar, ainda hoje nós temos papel de destaque, sobretudo a região de São Paulo, né, para esse tipo de agricultura. O relevo dessas regiões é formado de planaltos atlânticos, ou seja, é um tipo de relevo que não é tão alto. As raízes vão se fixar facilmente ao solo dos pés de café
E o cultivo era feito através de uma prática conhecida como curva de nível, né? Ou seja, linhas de mesmo nível de plantio, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Só que não se esqueça que essas fazendas eram enormes, eram latifúndios. O sistema de plantation ainda existia nesse momento aqui, né? Por isso que os escravos trabalhavam por tanto tempo. Eles acordavam antes do sol nascer e iam dormir assim que o sol se punha, né? Normalmente um escravo que trabalhava numa fazenda cafeeira acordava por volta das 3:30 da manhã para começar a trabalhar às 4, e ele trabalhava durante todo o dia, tendo uma pausa de 30 minutos para o almoço, tá? E outro detalhe interessante sobre isso é que as crianças, né, os pequenos escravos, quando eles aprendiam a andar, eles já começavam a trabalhar. Então observem que o início desse trabalho era muito precoce e por esse motivo muitos escravos não chegavam à terceira idade, né? Como nós chamamos hoje, não chegavam à velhice. E por que você está falando isso agora? Calma que você já vai entender por que eu estou falando desses aspectos agora. Então, São Paulo se torna o maior produtor do país e vai ter um destaque, né, na região do Oeste Paulista, né, e do Vale do Paraíba. É nessa região também que vai imperar o trabalho dos tropeiros. Vocês devem se lembrar, quem não sabe disso é importante saber, que em 2010 caiu uma questão no Enem. Na questão do Enem tinha a receita do feijão tropeiro. Agora imagina, minhas filhas, você lá fazendo Enem 3 horas da tarde, aquele calor maravilhoso, a sala não tem ar-condicionado e você chega numa questão de história com um texto da receita do feijão tropeiro. Meus amigos, eu não vou mentir pra vocês não, toda vez que eu leio essa questão até hoje a minha boca enche d'água igual um pântano, né? Mas por que isso? Porque a comida, se você ainda não viu o vídeo sobre o Brasil colonial, eu recomendo que você assista, a comida diz muito sobre os aspectos socioculturais de um povo, né? E não é à toa que o feijão tem o nome de feijão tropeiro. Por quê? Ele começou a ser desenvolvido, preparado pelos tropeiros, que eram os indivíduos que escoavam a produção brasileira, sobretudo agora a produção do café, né? Só que esse escoamento da produção, ele vai ter alguns problemas, porque nesse momento o Brasil ainda não tem estradas bem definidas. O café era levado sobre o lombo de mula, de jumento, não de cavalo, porque o cavalo, como ele é grande, ele não tem habilidade boa, vamos dizer assim, para andar no meio do mato. Já o jumento, a mula, já tem uma habilidade maior, porque são animais menores e mais fortes. Então eles carregavam grande quantidade de peso e andavam por várias horas ao longo do dia carregando esse produto, né, guiados pelos tropeiros. Dependendo da região onde você produzia o seu café, isso poderia durar de 2 a 15 dias esse escoamento. E eu estou falando dentro do estado de São Paulo, dentro das regiões ligadas ao estado de São Paulo no século XIX. Se você produzisse café lá no Paraná, esse tempo de escoamento ia ser maior ainda. E por onde eles escoavam essa produção? Sobretudo pelo Porto de Santos. Já existia nessa época e era de lá que o café era mandado para a Inglaterra, para os Estados Unidos, que era o nosso principal cliente. Nós temos um outro momento também para falar sobre essa questão do escoamento, que é na qualidade do grão. Imagine, gente, num período de chuvas, né? Esse grão era comercializado in natura. Então ele era colocado dentro dos sacos de pano e carregado no lombo do jumento e da mula. Quando chovia, esse grão estragava. Aí você deve lembrar que lá na Europa, nessa mesma época, nós estamos falando aí do período da primeira metade do século XIX, né? Lá na Europa já está acontecendo a segunda revolução industrial.
E é nesse momento que começa a se pensar a trazer o que para o Brasil? A ferrovia. Alguns fazendeiros, né, vão se juntar e pegar empréstimos com bancos ingleses para poder construir dentro do Brasil a ferrovia. Para que eles fizeram isso? Para diminuir o tempo do escoamento da produção e para que o grão não estragasse, para que o produto não se estragasse nesse escoamento, né? Para que não ficasse gastando aquele tempo todo que tinha para fazer isso. Só que a maioria dos produtores, a grande maioria dos fazendeiros brasileiros não apoiaram a construção das ferrovias. Inclusive, eles diziam que o Brasil não tinha a necessidade de passar por esse avanço tecnológico. Que do jeito que tá, tava bom. Sabe aquele povo que acomoda com o que tem? Não, eu já sou rico, já sou poderoso, já tenho tudo que tem. Não vou investir em Brasil não, não tô preocupado com isso não. E é por isso que o Brasil demorou tanto a passar pelas transformações tecnológicas, né? A industrialização brasileira é muito tardia, só começou de fato mesmo lá no governo de Getúlio Vargas, que inclusive nós já temos vídeo nesse canal sobre a Era Vargas. Outras transformações econômicas que são muito importantes para entender o Brasil desse momento é, por exemplo, a tarifa Alves Branco. Como eu disse para vocês, o Brasil importava mais do que exportava. Então, essa tarifa vai ser feita no intuito de estabelecer o protecionismo alfandegário, ou seja, a valorização do produto nacional. Só que o Brasil era cliente de quem mesmo que você tá gritando aí, eu tô ouvindo? Da Inglaterra. E a Inglaterra não vai ficar nem um pouco feliz com essa lei aí. E o que ela vai fazer? Também cria uma lei que ficou conhecida como Bill Aberdeen. E o que essa lei dizia? Que todo navio negreiro que fosse encontrado navegando pelo Oceano Atlântico seria afundado pela Marinha Inglesa. O que ela falou para o Brasil? O que ela falou para Dom Pedro II? Meu querido, você me prejudicou? Eu também vou te prejudicar, porque você não vai poder mais manter comércio de escravo no Oceano Atlântico, não. Aí Dom Pedro fala assim, gente, eu nem apoio isso. Aí a filha dele vai e fala, mas pai, a gente não pode contar isso pra todo mundo, não. Porque se o povo souber que a gente não apoia a escravidão, a gente perde o poder. Vocês têm razão. Escreva de outro modo. E aí a gente vai ter então a criação da Lei Eusébio de Queiroz. Que foi o quê? Foi a proibição do tráfico negreiro. Essa foi a primeira lei criada no Brasil que começou a abolir a escravidão. Essa lei foi criada em 1850. Mas que fique claro para todos vocês, o Brasil só começou gradativamente a abolir a escravidão por pressão das nações imperialistas, dos países ricos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não se esqueça, nos tornamos independentes em 1822. É 1850 aqui nesse contexto e só agora o Brasil começa a caminhar para a abolição da escravidão. Observem mais uma vez o quanto o racismo estrutural ele tem origem desde o início da nossa história europeia, né? E uma outra lei vai ser criada também nesse mesmo momento, que ficou conhecida como a Lei de Terras. Essa lei foi estabelecida para manter o monopólio das terras nas mãos dos brasileiros e estimular a chegada de trabalhadores estrangeiros. Ou seja, eu não posso trazer mais escravo para o Brasil, né? Mas eu posso mandar convite para fora do Brasil para convidar outros povos para trabalhar aqui. Uai, professor, então no governo de Dom Pedro II acabou a influência portuguesa, mas é nesse momento que começa a chegar italiano, alemão, japonês. Isso mesmo.
É a partir dessa segunda metade do século XIX que a gente vai ter a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra estrangeira. Mas não pensem que tudo era flores nessa substituição da mão de obra escrava pela estrangeira, não. O pensamento do povo brasileiro, da oligarquia brasileira sobretudo, era muito preconceituosa. E os donos de terra não queriam pagar a esses estrangeiros que vinham trabalhar em suas terras, eles não queriam fornecer salário a essas pessoas, não. E é daí que vem uma ideia que foi desenvolvida nesse período e que se popularizou no Brasil, e que fique claro que é uma ideia extremamente errada, que ficou conhecida como darwinismo social. Ai, professor, nós vamos falar de biologia aqui também? Vamos! Porque aqui o conhecimento é transdisciplinar, meus queridos. Vocês vão ouvir falar de tudo aqui. Então observem que Charles Darwin é um biólogo, né, que estudou a evolução dos seres vivos. E a partir do estudo de Charles Darwin, os antropólogos da época vão deturpar os estudos de Charles Darwin e vão dizer o seguinte: cara, se entre os animais existem os indivíduos mais evoluídos que os outros, entre as etnias humanas também deve ser assim. Nós, europeus, portugueses, somos muito evoluídos porque nós temos uma nação aí pré-estabelecida, nós temos um sistema político avançado, os ingleses também. Mas o povo da África não deve ser evoluído não, né? Eles se deixam escravizar. Os nativos, então, são bárbaros. São povos que vivem como se Cristo não existisse. Observem o nível da análise social. Então, o que a gente observa a partir dessa ideia de darwinismo social? Eles querem propor que existem etnias mais evoluídas que outras. E são esses povos menos evoluídos, e eu vou pôr muitas aspas aqui, que eles vão convidar para vir para o Brasil nesse período. E a imigração europeia, então, vai ser justificada a partir dessa troca da mão de obra. Obviamente que com a Lei Eusébio de Queiroz, os escravos não foram substituídos todos de uma vez. A gente vai ver que várias leis de abolição da escravidão vão surgir gradativamente, e esses estrangeiros estão chegando no Brasil ao mesmo tempo, tá? Então a ideia de trazer esses europeus para o Brasil também era para embranquecer a nação brasileira. Observem que ao longo de todo o período que a escravidão foi utilizada no Brasil, e nós estamos falando de um período de mais de 300 anos de história, nós tivemos uma miscigenação muito forte da população brasileira, sobretudo povos que tiveram essa mistura étnica com os escravos, né? Porque, como vocês já sabem, muitas dessas escravas eram abusadas sexualmente, e desses abusos nasciam crianças. Essas crianças também eram escravizadas, mas nem sempre essas crianças nasciam com um tom de pele escuro. E é daí que vem toda essa miscigenação e essa pluriculturalidade da população brasileira. Não tem como eu dizer que o povo brasileiro deriva de uma etnia pura, porque isso é impossível de dizer, né? Nós temos aí, no mínimo, a mistura entre nativos, africanos e europeus. E daí nós temos uma infinidade étnica gigantesca dentro desse território brasileiro. E aí eles começam a incentivar esses europeus a virem para cá, para que a população brasileira embranquecesse. Observem o tamanho da violência dessa afirmação e do tanto que o racismo era estruturado e justificado em nosso território. Então, o que acontece? Por que esses povos europeus também vão vir para cá? Porque lá nas terras dele estavam ocorrendo guerras, né? Guerras civis, guerra por causa de transformações
políticas. Se você não está entendendo do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal sobre a Primavera dos Povos Europeus. Eu recomendo que você assista, tá? E quem vai vir para o Brasil? Alemães e italianos de início. Então, para sair desses conflitos civis que estão ocorrendo na Europa por causa de totalitarismo, por causa de absolutismo, por causa de nacionalismo, vários dessa população de camponeses, né, vão vir para o Brasil. Vão receber uma propaganda lá que, vindo para o Brasil, eles vão enriquecer muito. E que chegando aqui, eles vão mudar toda a sua história de vida, né? E para onde esses povos vão chegar no Brasil, né? Onde eles vão viver aqui no Brasil? Esses inicialmente vão se localizar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Não é à toa que até hoje no Brasil nós temos colônias alemãs, colônias italianas, né? Festas, festivais de cultura italiana, germânica, né? Como vocês estão vendo nas imagens que vão aparecer aqui agora. Os italianos vão ter uma maior integração na sociedade brasileira. Não é à toa que a gente tem tanta influência na culinária, na língua, na dança, né? Que é muito parecido com aquilo que vem da Itália, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro comer um macarrão à bolonhesa. Eu sou fissurado nisso, né? Minha barriga que sabe o tanto. Então o que acontece? A gente vai ter então uma integração muito maior dessa população. E eles também foram mais abertos ao vir para o Brasil, né? Culturalmente falando, o povo de cultura germânica é um povo mais fechado, é um povo mais sisudo, né? O italiano não, é um povo que fala alto, é um povo que também gosta de tomar um bom vinho e vão fazer festas e celebrações. Também tem uma cultura muito cristã, católica, né? Que era algo que já estava muito inserido na sociedade brasileira. Então eles vão se adaptar mais facilmente, né? E os fazendeiros queriam não perder o controle de suas terras. Por isso, eles vão defender a lei de terras que eu descrevi agora mesmo. Eles tiveram medo que esses italianos começassem a reivindicar terras para si. Então as terras passam a ser adquiridas no Brasil apenas através de leilão público. E você só pode participar de um leilão se você tiver renda suficiente para arrematar um produto que está sendo vendido ali, né, meus queridos? Ou seja, era uma forma de estabelecer o controle e o monopólio das terras brasileiras na mão da oligarquia local, né? Os alemães, os italianos e toda essa população que está chegando aqui no Brasil nesse período só tinham acesso a essa terra tempos depois, porque eles precisavam se firmar naqueles territórios, né? Houve também a tentativa de escravizar os imigrantes. Observem como a oligarquia brasileira, ela jogou baixo. Eles começaram a falar assim, mas eu paguei a viagem desse imigrante para cá, eu recebi ele na minha terra, eu tô dando casa para ele, comida, roupa, então enquanto ele estiver trabalhando para mim, ele vai trabalhar para me pagar tudo que ele tá gastando. Ou seja, é um modelo de escravidão moderna, e a gente sabe que isso é ilegal, mas que volta e meia aparece socorrendo no Brasil até hoje, né? E aí o que o nosso Dom Pedro, sensatíssimo, fantástico, vai fazer? Vocês vão querer manter o regime de escravidão para esse povo? Pois eu pago a viagem, pode deixar que o governo brasileiro, vai pagar a viagem deles para vir para cá. Vocês vão gastar com isso não, tá bom? Então o Estado vai pagar a passagem e o fazendeiro passou a permitir o plantio de alimentos em meio ao plantio de café ou fosse daquilo que ele cultivasse nessas terras. Isso fez com que essa população imigrante conseguisse sair da situação aonde eles chegam aqui de servidão total, né? E observem que eu não estou falando de escravidão, mas sim de servidão. E eles começam gradativamente a conquistar terras, eles começam a construir casas, eles começam a ir para cidades.
Nesse meio tempo aí, também começam a surgir algumas indústrias alimentícias, e eu vou usar a palavra indústria pelo tamanho que elas são hoje, tá, gente? Mas que começaram como negócio familiar, né? É nesse momento que a economia brasileira começa a se diversificar. Mas eu ainda não posso falar de uma industrialização, porque era uma economia muito pequena, eram setores muito pequenos de produção, e também ficavam localizados em regiões muito específicas do Brasil. Não era uma coisa que ia para todos os lugares, não. Ok, chegamos num outro momento muito importante dessa aula. Já falamos das questões políticas, já falamos das questões econômicas, já falamos da substituição da mão de obra escrava pela mão de obra estrangeira, pela criação de leis que começaram a abolir a escravidão gradativa no Brasil. Então nós temos que falar agora de um momento muito importante da história do nosso país, que foi a Guerra do Paraguai. A participação do Brasil na Guerra do Paraguai foi muito importante. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado que o Brasil participou diretamente. O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial? Sim, mas de atuação direta, essa foi a maior guerra que a nação brasileira se envolveu, tá? O Brasil fazia parte do que foi chamado da Tríplice Aliança, que era formado por Brasil, Argentina e Uruguai. E esse grupo lutava contra o Paraguai. Professor, mas o Brasil recebeu treinamento e armamento bélico suficiente para participar dessa guerra? Sim. Quem está fornecendo isso tudo? A Inglaterra. Não se esqueça. Por que a Inglaterra achou importante atuar indiretamente nesse conflito? Porque existem alguns historiadores que vão dizer que a Inglaterra via com preocupação o desenvolvimento político e econômico que estava ocorrendo dentro do Paraguai. Nesse período, o Paraguai estava passando por uma ditadura, era governado por Solano Lopes, só que esse governo ele também estava gerando um desenvolvimento econômico grandioso para o Paraguai. E segundo alguns historiadores, eles vão dizer que a Inglaterra vai ver isso com maus olhos e que ela precisava interromper esse avanço econômico do Paraguai. Por isso ela apoia a Guerra do Paraguai. Também há uma explicação de que o Brasil vai entrar nesse conflito por causa da questão do expansionismo das terras brasileiras. Afinal, não é um império? Qual é o significado básico de um império? Expansão de território. Essas são as duas explicações que vão nos dar um entendimento de o porquê que ocorreu a Guerra do Paraguai. Qual era o interesse do Brasil? Era a livre navegação pelo Rio da Prata. E o ditador do Paraguai começa a impor dificuldades para os navios brasileiros passarem por essa região. O Paraguai, então, vai invadir o Brasil e por isso foi formada a Tríplice Aliança com o apoio da Inglaterra. E juntos, a Tríplice Aliança mais o apoio econômico e bélico da Inglaterra vão invadir o Paraguai. Essa nação, então, passa a ser massacrada em pouquíssimo tempo. E durante a guerra, os fazendeiros que foram obrigados a se alistar, mandaram quem para ir lutar no lugar deles? Os escravos, obviamente. Mas quem recebeu o título de coronel, de tenente, de sargento, e seja qual for a definição da patente militar, foram os donos de terra. Mas quem foi lutar de fato foram os escravos. Como eles convenceram os escravos a ir lutar nessa guerra? Oferecendo as cartas de alforria. E aí também vem uma outra questão clássica do Enem, né? Que é o escravo chegando da guerra e lá ao longe ele vê a mãe dele amarrada no pelourinho sendo açoitada, né? O que isso acontece? Alguns escravos imaginaram que a sua alforria seria estendida à sua família toda, mas infelizmente não foi assim que os donos de terra pensaram, né? Então nós temos aí uma questão social sendo questionada.
Portanto, nós tínhamos um exército regular, que era formado por brancos, membros da oligarquia e da Guarda Nacional, e nós tínhamos um exército de escravos, que quem voltasse vivo da guerra receberia a sua carta de alforria, mas não seria estendida aos seus familiares. Quais são as consequências da Guerra do Paraguai? 70% da população masculina paraguaia foi morta. E nisso eu não estou falando apenas dos homens adultos, eu também me refiro às crianças. Houve um endividamento do Brasil grandiosíssimo com a Inglaterra. Afinal, a Inglaterra que estava emprestando dinheiro e cedendo armamento para o Brasil, para o exército brasileiro. Houve também o fortalecimento do exército brasileiro. Nesse momento, então, nós temos o exército favorável à abolição da escravidão, ou seja, nós temos um exército com pensamento político liberal, ele vai aderir às ideias positivistas, afinal nós estamos no século XIX, né, meus amigos? E o positivismo vai se popularizar nos nossos territórios e eles se tornam também republicanos. Isso é muito importante para nós entendermos aí o que vai ocorrer no Brasil depois da Guerra do Paraguai. Como eu disse para vocês, nós temos o sustento do Império Brasileiro, da monarquia brasileira. O exército, a oligarquia e a igreja. Depois da Guerra do Paraguai, esses pilares que sustentavam a monarquia no Brasil começam a estremecer e chegam a ruir, cair. E nós vamos ver a partir de agora como é que isso vai acontecer, tá? Primeiro, nós temos aí o processo do abolicionismo no Brasil. Como vocês viram, em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. O Brasil estava impossibilitado de trazer escravos da África para cá. Inclusive, uma curiosidade histórica sobre isso é que o Porto de Galinhas funcionou por muito tempo como porto clandestino para os navios que ainda se desafiavam a trazer escravos para cá. Por isso que o lugar se chama Porto de Galinhas, porque na época era utilizado um nome fictício, um nome fantasia, para não dizer o que de fato eles estavam comercializando ali, tá? Em 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, ou seja, todos os filhos de escravos nascidos a partir daquele ano não seriam mais escravos. Em 1885 foi assinado a Lei dos Sexagenários, ou seja, todo escravo que atingisse a idade igual ou superior aos 60 anos, a partir de 1885 não seria mais tratado como escravo. Mas, meus amigos, no meio disso tudo nós temos questões sociais importantíssimas. Você não tem renda, não tem casa, não sabe ler, não sabe escrever e não é respeitado socialmente em nenhum lugar do território nacional. O que você vai fazer com essa liberdade? Essa liberdade foi condicionada, não foi? Foi. E essa liberdade não te concedeu direitos sociais. Alguns deles vão viver nas cidades, os que já viviam na cidade, né, vão permanecer vivendo ali, mas a grande maioria continua trabalhando no campo e trabalhando de graça, em troca de um abrigo, em troca de comida, em troca de roupa, ou seja, permanecem escravos indiretamente. Então nós temos aí todo um problema. Até nós chegarmos à assinatura da Lei Áurea, que foi na época em que Dom Pedro II estava visitando Paris, por isso que foi a filha dele que assinou, tá, gente? Nessa época que Dom Pedro II estava em Paris e ele já tinha alguns problemas de saúde, né? E a sua filha, sendo herdeira direta de seu trono, quando ele viajava para fora, era ela que fazia o papel do vice-rei, né? No caso, ela que respondia politicamente pelo Brasil junto com o primeiro-ministro. E foi por isso que a princesa Isabel assinou o documento. No backstage, né, por trás das cortinas, eles eram
eles eram abolicionistas, mas não podiam dizer isso. E também nós temos uma pressão externa grandiosíssima para que o Brasil assinasse esse documento já, né? Por isso que eles fizeram essa abolição gradativa e ela também é tardia. Mas o significado da abolição da escravidão não atinge os setores sociais. E é por isso que até hoje, vou reafirmar isso, nós temos a marca da escravidão, né, que é o racismo no nosso país. Ok? Com a abolição da escravidão, nós temos aí então a primeira queda do primeiro pilar. Porque quem apoiava esse sistema político? A oligarquia. Se você tirou os escravos dos donos das terras, eles também vão deixar de apoiar o seu governo. O Papa determina o fim das práticas pagãs em países católicos. E esse documento chega no Brasil, essa bula papal chega no Brasil, e ela passa pelo bispo de Olinda, que era o... Mãe, como é que é o nome do trem que a gente falou agorinha? Mãe! Não, minha senhora, o que representa o Papa, do concílio lá? Os cardeal, muito obrigado. O cardeal brasileiro que representava o Papa no Brasil nesse período, que vivia lá em Olinda, né? Ele recebe esse documento e manda para Dom Pedro II. Mas, meus amigos, Dom Pedro II era maçom, né? E quando ele lê aquele documento, ele fala, não, eu não vou cumprir o que o Papa está mandando, não. Eu não vou proibir o fim das práticas pagãs, não, porque dentro do paganismo está a maçonaria. Eu sou católico, mas eu sou maçom. E aí o bispo de Olinda excomungou Dom Pedro II. Meus amigos, imagina você ter culhão para excomungar um nenenzinho desse. Olha a cara desse vovô. Como é que você faz mal um nenenzinho desse, gente? Tão gente boa que era. Quem acredita, né? Pois o bispo excomungou o rei do Brasil. O bispo foi culhão, menino. Mas você sabe o que Dom Pedro II fez? Ele não era rei do Brasil? Eu não mando esse negócio aqui, não. Esse negócio aqui não é meu? Pois manda prender o bispo. Manda prender o bispo é hoje. E mandou prender o bispo. Honrou que tinha culhão também, menino. E por esse motivo, já não tinha o apoio da oligarquia, agora deixou de ter o apoio da igreja. E por que perdeu o apoio dos militares? Porque, como eu disse para vocês agora mesmo, vão apoiar as ideias positivistas que estavam se popularizando nesse momento, e eles tinham um jornal. E esse jornal dos militares, né, os jornais, melhor dizendo, começam a reivindicar melhores salários, começam a reivindicar um sistema político mais liberal ainda, e Dom Pedro II começa a censurar esses jornais todos. E por esse motivo da censura, ele também perde apoio dos militares. Então, por que Dom Pedro II perdeu o poder? Porque ele aboliu a escravidão, ele foi forçado a abolir, mas ele aboliu a escravidão. Ele perdeu o apoio religioso por causa do rolê com o bispo de Olinda, né, da prisão do bispo de Olinda, que o excomungou, inclusive. E ele perdeu o apoio dos militares pela censura aos jornais e ao pensamento positivista. E é nesse momento, né, que Dom Pedro II já está velhinho, como vocês podem ver pelas imagens aqui, que ele vai ser convidado a se retirar do Brasil. Vai para a Europa, volta para Portugal, né? E ele morreu no dia 5 de dezembro de 1891. Ele deixa, então, no Brasil o restante da família real, né? E vocês já devem ter visto, sobretudo nas eleições de 2018, apareceu alguns movimentos aí reivindicando a volta do Império para o Brasil, né? Eu acho que esse povo não tem muito o que fazer quando defende umas ideias dessa.
Mas é opinião minha, cada um pode pensar o que quiser, eu não sou nacionalista extremista, então pensem o que quiser. Mas se a sua liberdade está ofendendo a minha liberdade, repense, tá bom? Porque eu não sou obrigada a nada. Palhaçada. E é assim que nós chegamos ao final do período imperial, meus queridos. Dom Pedro II, na verdade, ele tinha alguns problemas de saúde sim, mas ele morreu muito mais por causa da idade dele, né, gente? Nós estamos falando do século XIX, uma pessoa chegar até quase 70 anos nessa época já era muito, né? Ele não tinha tantos vícios quanto o pai dele teve em vida, mas foi uma pessoa que teve alguns problemas de saúde que levou à sua morte, tá bom? Ah, uma coisa também interessante, só para finalizar, mais uma curiosidade histórica. Dom Pedro II ajudou a financiar os estudos da primeira médica do Brasil. A primeira mulher que vai aparecer aqui para vocês que estudou medicina, ela foi embora para Nova York para fazer o curso, porque aqui no Brasil ainda não tinha licença para que as mulheres estudassem a ciência médica. Só que o pai dela faliu, o pai dessa estudante faliu. E aí Dom Pedro II foi informado disso, ele pagou os estudos dela, ela se formou. Quando ela voltou para o Brasil, ele reconheceu o diploma dela e autorizou os estudos para as mulheres das ciências médicas e para as áreas da saúde. Então observem que Dom Pedro II tinha uma visão de sociedade bem mais à frente que o pai dele e que outros membros da oligarquia brasileira tinham, tá bom? Entre outros fatos, essa é a história do Império Brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo com quem você quiser, tudo bem? Muito obrigado por apoiar o meu canal e até a próxima!